Sintam-se todos cumprimentados. Eu respondo pelo nome Regina Chaguala e hoje vamos dar continuidade falando das normas. E hoje eu vim apresentar a norma 9 que fala dos inventários. Primeiro vou começar em definir o que é um inventário, para melhor compreensão da norma. Dizer que os inventários ou inventário, ela é a norma contabilística que estabelece os princípios e procedimentos para o tratamento contabilístico dos inventários da empresa. Então, ela orienta sobre o reconhecimento, mensuração, controle e divulgação dos inventários nas demonstrações financeiras. E os inventários, eles são bens que a empresa possui para venda, para uso na produção ou para consumo nas prestações de serviços. E também dizer que os inventários elas constituem uma parte importante dos ativos de muitas empresas, principalmente nas organizações comerciais e industriais. Eles incluem mercadorias para a venda de matérias-primas, produtos e processos de fabricação de produtos acabados. A correta contabilização dos inventários ela é essencial porque influencia diretamente o cálculo do lucro, dos custos e da situação financeira da empresa. Além disso, a norma ajuda a garantir maior transparência, organização e contabilização na informação contabilística, permitindo que os gestores, investidores e outros utilizadores tomem decisões mais corretas com base nas demonstrações financeiras. Quanto à estrutura, o meu trabalho está organizado da seguinte maneira: o objetivo, o âmbito, a mensuração dos inventários, os custos dos inventários, as fórmulas de custeio, o valor realizável líquido, reconhecimento como gasto, as divulgações e, por fim, é falar da conclusão. A norma 9 ela é a norma contabilística que estabelece o tratamento contabilístico dos inventários, ou seja, dos bens que a empresa possui para vender, produzir ou consumir nas suas atividades. Quanto aos objetivos, eles estabelecem um tratamento contabilístico dos inventários e eles também definem como os inventários devem ser reconhecidos e mensurados. Também determinam os custos que devem ser incluídos nos inventários e garantem que os inventários sejam apresentados corretamente nas demonstrações financeiras. Elas orientam o reconhecimento dos inventários como gastos quando forem vendidos, também evitam a supervalização ou subavaliação dos inventários e asseguram informações contabilísticas claras. Vou dar exemplo de uma loja que compra 10 sacos de arroz por 1.000 meticais e paga cada 5.000 meticais de transporte. A cada saco, essa empresa paga 5.000 meticais de transporte. Então, a norma 9 ela ajuda a empresa a registrar corretamente os sacos de arroz como inventário e calcular os custos totais dos produtos, incluindo o transporte. Também mostrar o valor correto dos inventários na contabilidade e reconhecer o custo como gasto quando os sacos forem vendidos, porque os sacos também vão ser vendidos. E também ela evita erros no valor do produto de saco. Alguns sacos estragam-se. Assim, a empresa ela consegue apresentar informações financeiras claras, organizadas e confiáveis. Tenho aqui também a regra base da contabilização de inventários. A quantia do custo é reconhecida como ativo e deve ser transportada até que os réditos relacionados sejam reconhecidos. Os inventários elas devem ser registrados pelo menor valor, o custo e o valor realizável. Ou seja, a empresa ela compara quanto gastou para adquirir ou produzir o produto, esse será o custo, e o valor que a empresa recebe ao vender o produto, esse será o valor realizável. E o menor dos dois valores é o que deve ser ou é o que deve aparecer na contabilidade. Por exemplo, uma loja que comprou o sapatos de 5.000
depois de alguns sapatos ficarem fora da moda e agora podem ser vendidos a 4.000 meticais. E como o valor da venda é menor que o custo, o custo, né, nesse caso é de 5.000 meticais e o valor líquido realizável é de 4.000 meticais. Logo, a empresa deve registrar os inventários por 4.000 meticais. A mensuração dos inventários é o processo de determinar o valor pelo qual os inventários elas devem ser registrados na contabilidade. E de acordo com a norma 9, os inventários elas devem ser mensurados pelo valor entre o custo e o valor realizável líquido. E quanto aos custos dos inventários, inclui todos os gastos necessários para colocar os produtos prontos para a venda ou para o uso. Então, o custo ele pode incluir o preço da compra, o transporte, o seguro, os impostos não recuperáveis, a mão de obra e custo de produtos. Por exemplo, a compra de mercadorias no preço de 10.000 meticais e o transporte de 1.000 meticais. O total vai ser o 10.000 meticais mais 1.000 meticais que vão dar 11.000. Esse vai ser o custo desses inventários. E o valor realizável líquido é o valor que a empresa espera receber da venda do inventário, menos o custo da compra ou para concluir ou vender. Então, a forma vai ser o valor realizável líquido, que vai ser igual a preço da venda menos o custo da venda. Nós sabemos que o preço da venda é de 9.000 meticais e o custo da venda é de 500.000 meticais. O custo dos inventários é o valor total gasto pela empresa para comprar, produzir ou preparar os produtos até estarem prontos para venda. Então, de acordo com a norma 17, a norma 9, assim que é, o custo dos inventários inclui todos os gastos necessários para colocar os inventários no local e na condição atual. E os custos dos inventários devem incluir todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição atual, como já tinha dito anteriormente. Os gastos na compra dos produtos, ou seja, elas incluem o preço da compra, o transporte, o seguro, os impostos recuperáveis e as taxas de importação. Os outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição atual são os gastos necessários para deixar os produtos prontos para a venda, que são, por exemplo, as embalagens, o armazenamento necessário e a preparação dos produtos. Além disso, nós temos também os custos que não entram nos inventários. Os custos que não entram nos inventários são alguns gastos que não fazem parte do custo dos inventários, como os desperdícios anormais, as despesas administrativas, as despesas de venda, as multas e os juros. Vou falar também dos custos de conversão, que são os gastos realizados para transformar matérias-primas em produtos acabados. Ou seja, são os custos ligados ao processo de produção. E elas devem incluir também uma imputação de gastos gerais de produção fixa, também de gastos gerais de produção de variáveis que sistematicamente sejam incorridos ao converter materiais em bens acabados. Eles também incluem a mão de obra, os gastos gerais de fabrico, incluem também, ou seja, nos gastos gerais de fabrico inclui-se a energia elétrica da fábrica, a água, a manutenção das máquinas, o aluguel da fábrica. Trago também esse caso prático que é para melhor compreensão
da explicação dada da norma. O enunciado diz o seguinte: a empresa Gama dedica-se à fabricação de lâmpadas industriais, tendo desempenhado no mês de março do ano N, que é um ano corrente, os seguintes elementos. Produção prevista no ano corrente de 10.000 unidades. Produção do mês 800 unidades. Produção prevista para o ano seguinte, o ano N mais 1 é o ano seguinte, no valor de 14.000 unidades. E a produção de 0,5 unidades e os custos de conversão indiretos fixos previstos para um ano subsequente, que é o ano N mais 2, 2 anos depois, ou 2 anos seguintes, de 10.000 unidades, e a produção prevista para o ano N mais 3 é de 14.000 unidades, e as matérias diretas são de 1.875 unidades, e os custos de conversão indiretos variáveis são de 12.000 unidades. Então, aqui pretende-se determinar o custo ao produto e o custo a reconhecer como gasto do período. E aqui temos a resolução desse exercício, que pedia o custo a imputar ao produto e o custo a reconhecer como gasto do período. E aqui eles serão os seguintes: os custos a imputar ao produto e o custo a reconhecer como gasto do período são os seguintes. A produção normal vai ser igual a 10.000 mais 14.000 mais 10.000. Temos aqui mais 14.000 a resolução deste caso prático, que é o número dos anos, vezes 12 meses, que vai ser igual a 1.000. O que aconteceu aqui? Aqui nós temos os valores das unidades e adicionamos os valores das unidades de produção, como fez no exercício, e nós temos como produção normal de 10.000 unidades, iremos somar com os outros valores da produção, ou seja, onde os 10.000 são a produção prevista no ano corrente e 14.000 é a produção prevista no ano N mais 1 e o 10.000 é o ano previsto no ano N mais 1, que é a produção prevista, nesse caso, no período do ano N mais 1, e o 14.000 é também a produção prevista no ano N mais 3. Então, nós somamos os valores desta produção, que é a produção normal, e colocamos isso, dividimos pelos 4 anos vezes os 12 meses. Os 4 anos são nos dados, né, no exercício, que é um ano corrente, um ano N mais 1, o ano N mais 2 e o ano N mais 3. Então, nós somamos o número dos anos que nós temos no exercício e vai nos dar 4 anos. E multiplicamos com o número de vezes dos meses, assim que é. E vai nos dar um valor de milimetricais. E só para acrescentar, os 12 meses serão ou são os números do ano inteiro que nos dão. Então, por isso que nós multiplicamos os 4 anos, que é o número dos anos que nos estão no exercício, e multiplicamos pelo número do ano inteiro. O ano inteiro ele tem 12 meses. Então, nós fazemos 4 anos vezes os 2 meses e que vai nos dar milimetricais. E o exercício também nos pede para determinar
o custo a imputar ao produto. Nós aí temos como resolução 12.000 dividido por 1.000. O que aconteceu aqui? Para calcular a unidade de importação, nós temos que dividir os 12.000 sobre 1.000, que vai nos dar 12. Os 12.000 é o custo de conversão indireto fixo e dividimos por 1.000. O 1.000 que é a produção, que é o valor da produção normal. Então, vai nos dar 12.000, vai nos dar 12. E então, para calcular o custo a imputar ao produto, nós temos aqui os seguintes dados, que são 18,75. Os 18,75 são as matérias diretas por unidades marginais por unidades e multiplicamos por 800. Os 800 é a produção do mês, então nós multiplicamos pelas 800 unidades e somamos com 7,5, que é a produção, e multiplicamos também com as 800 unidades e os 7,5 serão os custos de conversão indiretos variáveis. E multiplicamos novamente com o 800, que é a produção do mês, vezes os 12 meses. E vai nos dar 30.600. Será igual a 30.600. Então, para calcular o custo unitário, nós fazemos o valor do custo a imputar ao produto sobre a produção do mês, que são 800 unidades, que vai nos dar 38,25 unidades marginais. E agora vou calcular o custo do período. O custo do período será igual a 12.000 menos o 12.000 é o valor de conversão em diretos fixos menos 9.600 e vamos multiplicar pela produção de mês vezes os 12 meses, que vai ser igual a 2.400 unidades marginais. E finalizamos assim o caso prático que apresentei hoje. E muito obrigada pela atenção dispensada.